Olá, quintos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos agora à nossa aula de português, o português regular. Utilizarei o caderno de atividades, páginas 6 a 11. Então, pegue e acompanhe comigo. Então, as questões seguintes vão ser referentes ao texto do Cabernáculo Azul, o Cabúnculo Azul, perdão, Carbúnculo Azul. E aí eu vou dar continuidade, começando essa aula no quesito 6, tá? Então, se vocês não lembrarem de algum ponto, vocês vão fazer a leitura individual do texto para dar continuidade à resolução das questões, tá? Então, o sexto, ó, depois de ouvir o desfecho do conto, Emília ficou surpresa ao conhecer quem era o verdadeiro culpado pelo roubo da pedra preciosa. A princípio, qual personagem foi considerada a culpada? Então, no começo lá do texto, ele estava ocupando alguém. Quem é essa pessoa? Então, letra B, depois das investigações de Sherlock Holmes, qual personagem foi identificada como a responsável pelo roubo da joia? Justifica a resposta com um trecho do texto. Então, lá no final do conto, tem a resposta. Então, além de se surpreender com a revelação do verdadeiro culpado pelo crime, Emília achou o inesperado final da história. O que aconteceu com o criminoso no desfecho do conto? Então, lembram o que aconteceu com ele? Será que ele foi preso? Será que não? Letra B. De acordo com Sherlock Holmes, o que motivou a sua decisão? Então, Sherlock Holmes tomou uma atitude com ele. Né? Será que ele o prendeu ou não? E por que ele fez isso? Então, letra C. O que você achou da atitude do detetive em relação ao culpado? Se você estivesse no lugar dele, teria feito algo diferente? Então, essa letra C é pessoal, tá? Então, o que você achou da atitude deles? Né? Você acha que foi legal? Você teria feito diferente? Tá? Letra D. Considerando que tenha discordado da atitude do detetive, conte o que ele deveria ter feito. Se você gostou do final, conte o que acredita que o culpado pelo roubo da joia tenha feito após ser perdoado. Então, o oitavo é uma proposta de produção, tá? Então, os alunos gostaram tanto da história do Carbúnculo Azul que se sentiram animados para escrever o conto de mistério. Faça como eles e produza um também a partir dos seguintes elementos. Então, aí já tem todas as instruções. É só depois colocar a mão na massa e escrever o texto, tá? No livro tem o espaço, ok? Se vocês acharem que não é suficiente, pode fazer do caderno, ok? E eu quero também estar vendo na próxima aula o rascunho desse texto. Então, o narrador ele é o Dr. Watson, o amigo de Sherlock Holmes. Os personagens, então, vão ser Dr. Watson, Sherlock Holmes, Madame Austin, aniversariante de 70 anos, Sir Philip Austin, marido da Madame Austin, Teresa, adolescente neta da Madame Austin, Louise, mãe de Teresa e filha de Madame Austin, John, filho mais velho de Madame Austin, Dolores Gomes, camareira do navio, e Jack Smith, capitão do navio. O espaço é um navio que partiu da Inglaterra rumo ao Brasil. O conflito, ou seja, a história vai girar em torno disso, tá? Sherlock Holmes e Watson estão de férias a bordo de um navio rumo ao Brasil. Durante a viagem, Madame Austin desaparece, enquanto participava de sua festa de aniversário. Sherlock inicia as investigações do caso, que tem como suspeitos os membros da família de Madame Austin, o capitão do navio e uma das camareiras. Tá? Então, a história vai ser em torno disso, ok? Então, tem todas as instruções, no mínimo, para se fazer um texto como esse, umas 20 linhas e, no máximo, o padrão 30. Ah, professora, mas meu texto passou. Não tem problema. Nesse caso, como vai ser no caderno, mas assim, se atentem sempre a tentar trabalhar em cima das 30 linhas, que é o padrão estipulado pelas provas. E
você já deve ter visto o uso de em cima e o uso de embaixo, tá? Em cima, então, é quando o objeto está sobre, ele está referente, né, em cima de algum objeto, enfim, de algum lugar, tá? E embaixo é quando esse objeto está sob, tá? Então, em cima é o mesmo que sobre e embaixo é o mesmo que sob. Então, para isso, observe atentamente a ilustração a seguir. Então, tem alguns objetos aí e vocês vão responder as questões de acordo com a posição dos objetos. Então, a senhora que tinha desaparecido do navio era a rica Madame Austin, que estava em uma festa comemorando seus 70 anos. A única pista encontrada foi um lenço que ela usava aquela noite deixado, né? E vocês vão colocar se é em cima ou embaixo da cama do quarto onde dormia. Após examinar o quarto ocupado por Madame Austin, Sherlock encontrou um objeto que, segundo ele, foi esquecido pela pessoa que sequestrou a rica senhora. Um relógio de bolso que estava da poltrona. Ao entrar no quarto de Madame Austin, Sherlock encontrou um bilhete colocado em cima ou embaixo da porta. A mensagem, que parecia ter sido escrita rapidamente, continha somente uma sigla: SOS, socorro. O 10º. Depois de escrever o seu conto de mistério, Otávio apresentou-o à professora Nádia. Veja abaixo a introdução da história escrita por ele. Depois de um ano bastante cansativo, Sherlock e eu resolvemos tirar férias. Para aproveitar bem o verão, decidimos visitar o Brasil. A embarcação na qual viajamos era enorme, porém nossa cabine não era muito grande. Havia apenas 2 camas, separadas por uma mesa pequena. No canto do cômodo havia uma poltrona e embaixo dela um tapete. A professora achou a introdução do texto bastante criativa e percebeu que uma das palavras havia sido escrita de modo inadequado. Leia a explicação a seguir e complete-a adequadamente. No trecho do texto escrito por Otávio, a palavra escrita indevidamente é... Aí vocês vão procurar e colocar aí. Reescreva abaixo a frase que contém a palavra grafada de modo incorreto por Otávio, corrigindo-a. A palavra que foi escrita, né, a frase lá onde tem a palavra que foi escrita errada, vocês vão escrever corrigindo. E aí vocês viram conjunção. Conjunção comigo e provavelmente já devem ter visto com a professora Jéssica. Então, a professora Nádia pediu aos alunos que trocassem suas produções entre si. Lembrando que conjunção são palavras que servem para conectar uma oração à outra, tá? Dando ideia de adição, de contradição, ok? De finalização. Anita, então, leu o conto de mistério escrito por Urbano. Veja abaixo o trecho que mais chamou a atenção dela. Em nossa segunda noite no navio, algo estranho aconteceu. O relógio que estava em cima da mesa marcava meia-noite, quando ouvimos uma grande movimentação. Preocupados, Sherlock e eu fomos até o corredor para que pudéssemos perguntar a algum funcionário do navio o que estava acontecendo. Anita, percebendo que, no texto elaborado por Urbano, foram usadas algumas conjunções. Volte ao texto e circule-as. Anita percebeu que, no texto elaborado por Urbano, foram usadas algumas conjunções para circulá-las. Agora escreva o espaço correspondente a cada conjunção encontrada. A conjunção que vocês encontraram transmite a ideia de tempo, a conjunção tal, a ideia de finalidade e a ideia de adição. 12º. Leia o texto. Leia a seguir algumas frases do conto do O Carbúnculo Azul. Então, complete os espaços com a conjunção que transmite a ideia indicada entre parênteses e que seja adequada a cada caso. Então, Sherlock Holmes percebeu que não conseguiria resolver o mistério, não conversasse com o Sr. Henry Baker, uma conjunção que expresse condição. Na página 20 de vocês, do manual,
tem uma tabela de algumas conjunções que podem ser empregadas aí, no caso, na atividade, tá? No manual, ok? Então, no livro, sem ser no caderno de atividades. Letra B. Sugerir ao detetive que fosse ao hotel, interrogasse funcionários, colhesse novas pistas. Então, a primeira é finalidade e uma que expresse a adição. Letra C. Meu amigo precisava decidir se partiria em busca de mais informações, se aguardaria a chegada do Sr. Henry Baker, uma que transmita alternância. E o 13º, para finalizar, observe atentamente as situações a seguir. Então, nas linhas correspondentes, reescreva as frases dos balões, unindo-as com a conjunção que expressa a ideia indicada. Para isso, siga o exemplo. Hoje preciso limpar meu quarto. Lista de tarefas: limpar o quarto, estudar para a prova. Estudar para a prova, lista de tarefas, limpar o quarto. Adição: hoje preciso limpar meu quarto e estudar para a prova. Então, a letra A é um exemplo. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão unir a primeira frase, né, a primeira oração, com a segunda, utilizando uma conjunção. Adorei essa bola, não tenho dinheiro para comprá-la. É uma que indica oposição. E a letra C, não sei se como pedaço de pudim, se como um brigadeiro. Alternância. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. Beijos e até a próxima aula. E a palavra-chave é conjunção.